Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto, nesta sexta-feira, 17 de setembro, e com os seguintes destaques. CBF marca 2 jogos atrasados do Flamengo para novembro e time pode atuar 4 vezes em até 10 dias. Empates de Vasco e Cruzeiro pela Série B deixam equipes mais longe do sonho de retorno à Série A. Aqui na Europa, alerta no Sporting após goleada sofrida para o Ajax pela Champions. A insatisfação de Cavani no Manchester United com a chegada de Cristiano Ronaldo. E a batalha campal entre adeptos do Leicester e do Nápoles após final de partida pela Liga Europa. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão analisar a emboscada sofrida pelo jogador Diego Tardelli do Santos, como também a situação do Barcelona piorando após a derrota por 3-0 para o Bayern de Munique. Isso e muito mais, com informações também dos jogos da Champions League, a maior competição do futebol mundial, e muito mais informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. Antes de mais nada, convido você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Flamengo poderá jogar 4 partidas no espaço de 10 dias. Vamos falar muito mais dessa questão e outras mais nessa edição do PB Desporto. Agora é a hora do nosso bate-papo. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro já estão prontos. Começo contigo, Moraes, aí em Maceió, falando de mais um absurdo envolvendo os chamados torcedores, dessa vez do Santos, numa emboscada que fizeram para o Diego Tardelli após a eliminação do Santos da Copa do Brasil, a classificação do Atlético Paranaense, que venceu o segundo jogo por 1-0, já tinha vencido a primeira partida no Paraná também pelo mesmo placar. E cenas lamentáveis, o Diego Tardelli sofrendo essa emboscada, sendo ameaçado de morte. Um absurdo isso, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você e para todo mundo que está ligado aqui no programa PB Desporto. Eu me recordo muito bem, e acho que quem acompanha o nosso programa aqui, esse bate-papo que a gente faz, deve estar lembrado que eu coloquei que no jogo, como palpite entre Atlético do Paraná e Santos, qualquer um dos 2 times classificados na Copa do Brasil, para mim, estaria dentro da normalidade dessas 2 equipes hoje no cenário nacional aqui do futebol brasileiro. Se desse Santos, tudo bem; se desse Atlético do Paraná, tudo bem. E o Atlético ganhou o primeiro jogo por 1-0 e ganhou o segundo jogo por 1-0 também, conquistando assim a classificação. Aí o que faz a torcida, ou alguns torcedores, ou alguns representantes de torcidas organizadas? Eles seguem o Diego Tardelli, ameaçam o jogador, depredam o patrimônio do profissional, que fica a partir daí sem clima para continuar jogando num clube como o Santos. Eu acho que a violência não vai resolver o problema de ninguém. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com a violência. Agora, se é para pressionar, tem que ser pressionado o pessoal da diretoria do Santos, é o presidente do Santos, que quem responde pela péssima administração, pelas mudanças constantes de treinadores, pelo time que fez, que é um time mediano,
dentro do cenário nacional, grande Santos, do grande Pelé, o maior jogador do mundo, hoje ser considerado um time mediano no cenário esportivo brasileiro. Então, amigo, pressão não tem que fazer no Tardelli, nem jogador, nem técnico, não. Tem que fazer na diretoria, que é responsável por tudo que passa hoje o time do Santos, eliminado para a fase semifinal da Copa do Brasil. Tá certo, Júnior? Olha, Moraes, protesto é uma coisa. Agora você usar da violência para mostrar sua insatisfação contra um clube, contra jogadores, contra dirigentes, enfim, contra qualquer pessoa, é um absurdo. Não tem nem que a gente se aprofundar muito aqui para tentar justificar, né, a estupidez que essa violência é praticada. Não é de hoje por esses torcedores das organizadas, sempre são eles que agem em grupo de forma covarde. Dessa vez o Diego Tardelli foi a vítima, jogador que recém chegou agora ao Santos e já foi vítima de um atentado lamentável como esse. Aí eu pergunto a você também já questionou isso, qual o clima que o jogador tem para ficar no clube após essa situação toda? Como? E você também disse algo super relevante. A culpa maior dessa situação do Santos é dos dirigentes, totalmente sem compromisso com o clube, ainda mais com um clube da dimensão do Santos, o Santos do Pelé, do Edu, Coutinho e tantos outros craques. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como você analisa mais uma vergonha no futebol, com mais um ato de violência por parte dessas torcidas organizadas? O atentado contra o atacante Diego Tardelli na madrugada dessa última quarta-feira em Santos, após a eliminação dos praianos pelo Atlético Paranaense por 1-0 na Vila Belmiro para a etapa semifinal da Copa do Brasil, é o recorrente reflexo do disseminado clima de ódio e intolerância Brasil afora, da política ao futebol. Recém-contratado pelo Santos, o experiente Tardelli foi a campo na segunda etapa do jogo, que também marcou a estreia do treinador Carille, que há pouco havia chegado do mundo árabe para o lugar do demitido Fernando Diniz. Uma tragédia de barbárie coletiva permeia o universo do futebol, em que torcedores frustrados em sua paixão clubística ameaçam sumariamente de morte profissionais incumbidos de dar vida ao grupamento à beira da falência e contaminado pela mais caricata mixórdia gerencial de uma instituição que lida mal e porcamente com um passivo de centenas de milhões de reais acobertados pelo falacioso hibridismo de uma sociedade sem fins lucrativos que subsiste desde sempre em nossos meios desportivos, numa realidade de parece empresa, mas não é. Por isso mesmo, imune ao braço previsível da lei fiscal. Aí emergiu do submundo de generalizada bandalheira o torcedor capitão do mato, a promover emboscadas contra trabalhadores carimbados como responsáveis diretos pelo insucesso de um projeto de cartolas vigaristas, cujo principal objetivo, via de regra, está vinculado a interesses pessoais, político-partidários e empresariais. Com seu automóvel depredado ao se dirigir ao hotel onde está hospedado em Santos, Diego Tardelli, curtido em passagens por importantes clubes no Brasil e exterior, foi submetido à hediondez de 10 criminosos, travestidos de torcedores, que, a exemplo de ocorrências similares em outras praças brasileiras, subiram sem serem identificados, prontos para a próxima atrocidade que lhes der na telha. O Brasil da tradicional impunidade de poderosos e seus capangas tem se aperfeiçoado em assassinar reputações através das chamadas redes sociais da internet, através das quais articulam a extrema bestialidade de seus propósitos, destinada a compensar frustrações no campo desportivo,
cujas vítimas preferenciais são os próprios atores dos eventos, compulsórios definidores de bem-estar, para cujos reveses, obviamente indesejados em qualquer lugar, cravam a pérfida sentença de sua lógica inquisitória. Não servem para o clube e, por conta disso, devem ser descartados liminarmente, inclusive através de violência física. Seu método usual de cobrança por derrotas dentro de campo, Antônio Júnior. Mas, Antônio Manuel Góes, essa situação do Santos reflete a situação da maior parte dos clubes brasileiros. Ok, alguns numa situação não tão absurda como a qual passa o Santos, com dirigentes que já demonstraram não terem o menor compromisso com a história do Santos, com um clube tão importante no cenário não só do Brasil, mas da América do Sul e do mundo. Dirigentes, como você bem colocou, oportunistas. O Santos com passivo aí de milhões de reais. Uma situação também próximo de ser caótica, se a gente já não pode considerar caótica. O Santos conseguiu fazer até milagres na última temporada, no último ano, quando chegou até a final da Libertadores, mas aquilo não retratava a real situação do Santos. O Santos hoje é um time mais do mesmo. E, claro, o clube sempre gera grandes jogadores, é incrível como o clube, apesar dessa situação toda, você vê aí surgir novos talentos, mas que são logo negociados, jogadores que atuam algumas partidas, né? O torcedor não consegue nem ver uma revelação atuar durante um campeonato inteiro. E agora você vê o reflexo, você não pode, né? Isso é uma situação. Agora você não tem como justificar uma atitude dessa, porque são covardes que agem sempre em grupo, sempre sendo violentos, depredando a instituição, atacando jogadores, como foi agora o caso do Tardelli. Ou seja, essa é a situação do futebol brasileiro. É a situação do futebol brasileiro, não tem como negar. Com dirigentes irresponsáveis, a impunidade reinando, que pese em alguns locais, algumas cidades, aí você não ter presença de torcedores das organizadas nos estádios, já sofreram punições, mas isso é um reflexo também do momento que a gente vive no país. Não tem como, aí eu volto a dizer, para aqueles que dizem que política e futebol não se mistura. Claro que se mistura. Você não pode apenas justificar isso pelo momento do país, mas nesse cenário de ódio plantado por esse governo, é claro que isso aí aumenta mais. Aumenta, não tem dúvida nenhuma. Mas o outro assunto que eu quero abordar com vocês agora, contigo, Moraes, aí em Maceió, é essa situação do Barcelona. Ao meu ver, fruto da situação caótica por qual passa a instituição Barcelona e agora tendo reflexos diretamente no time também, Moraes, com essa derrota 3-0 e o Ronald Koeman ameaçado de demissão no clube. Júnior, a fase do Barcelona é uma fase tão ruim. O time vive uma crise financeira. O clube não conseguiu segurar os seus mais importantes jogadores, não reforçou o time à altura. Aí a gente vai esperar o quê? Eu acho que 3-0 para o Bayern de Munique contra o Barcelona, lá em Barcelona, eu ainda acho pouco. Se tivesse sido uma goleada 4-5, estaria de bom tamanho, pela estrutura, pelo tamanho do Bayern de Munique e pelo tamanho hoje do time do Barcelona. Então, fazer reunião para saber o que é que está acontecendo no Barcelona, não é nem preciso fazer reunião, né? A gente já sabe como é que está vivendo o time do Barcelona. Aí você pressiona o treinador. O treinador é que é o responsável por tudo, o Ronald Koeman.
Ele é que é o responsável. Tudo bem que o time dele não vem se entrosando bem, mas o clima externo termina interferindo no rendimento do time, que vivia às custas do futebol do Lionel Messi, que hoje não tem mais o Messi. Aí vai depender de quem para garantir os resultados, as vitórias. Outra coisa, o time do Benfica ficou no 0-0 em Kiev contra o Dinamo, lá de Moscou. Eu acho que é um resultado normal. Esse jogo é do mesmo grupo aí que a gente viu Barcelona e Bayern de Munique. Para mim é um resultado normal, 0-0. São dois times praticamente do mesmo tamanho e aí eu não vejo favoritismo. O que acontecer no jogo da volta, o que acontecer mais na frente, nesse grupo da Champions League, aí vai ser considerado um resultado normal. Esse grupo, para mim, o Bayern de Munique passa folgadamente e é possível que o Benfica também, pela fase de Barcelona, e o Dinamo de Kiev, que vem a reboque desses três times ainda nesse grupo dentro da competição. Vamos aguardar, ver o que é que pode acontecer. Agora, apostar no Barcelona, eu não aposto. Viu, Júnior? Olha, Moraes, está certo. Essa situação do Barcelona já era previsível. Um clube da dimensão do Barcelona, que vive uma situação financeira terrível, caótica, por desmandos de dirigentes e, consequentemente, isso iria afetar o time no campo. Já perdeu o Messi, não tinha como bancar o Messi, seguir pagando o altíssimo salário do Messi, jogador que agora se encontra no Paris Saint-Germain, após anos defendendo a cores do Barcelona, o clube que ele defende desde a base, o único clube da sua carreira até então. E é lógico que essa situação toda do clube iria também ser refletida em campo. O Barcelona deixou faz tempo de ser protagonista. E a tendência é a situação piorar ainda mais. Aí no Rio, para você, Antônio Manuel Góes, como você vê, não essa derrota em si, mas toda essa situação do clube, do Barcelona, com a situação caótica, financeiramente falando, a estrutura do clube totalmente comprometida e tendo reflexo também em campo no time. Tema abordado recentemente aqui no PB Desporto, o poderoso Barcelona de tantas conquistas internacionais, cuja jaqueta foi envergada por inesquecíveis talentos do futebol, em cujo pódio estrelado desde os primórdios do clube catalão fundado em novembro de 1899, figuram por volta de meia centena de supernotáveis artistas da bola, vive inusitado inferno astral. A imorredoura constelação de galácticos catalães, das mais variadas origens étnicas, escreveu concomitantemente com o figadal adversário Real Madrid as mais retumbantes páginas do futebol europeu. Todavia, soberba e autossuficiência são características, vez por outra, exercitadas pelos humanos, na desatada busca da perfeição, sob a tese descrita pelo pensador Maquiavel em seu livro O Príncipe, publicado quase 5 séculos atrás, segundo a qual os fins justificam os meios. O autossustentável Futebol Clube Barcelona, uma altamente produtiva fábrica de dinheiro no contexto da rica região da Catalunha, perdeu no curso da última década o proclamado equilíbrio de suas finanças, por conta de gestões que meteram os pés pelas mãos, a ponto de ver frustrada a possibilidade de manter a própria e sacralizada cria Lionel Messi no Camp Nou. Massacrado em seu estádio pelo Bayern de Munique nessa última terça-feira, dia 14, que ficou apenas em generosos 3-0, um gol de Müller e 2 de Lewandowski, o Barcelona do campeoníssimo sobrevivente Piqué escancarou sua melancólica saída do protagonismo na Europa, a par de um rombo colossal em suas contas, de por enquanto indefinida solução.
Assim, de saída, nada mais simples do que eleger o vilão dos frustrantes desempenhos do agora desfigurado elenco do Barça. Seu treinador, o holandês Ronald Koeman, 58 anos, justo ele que, como jogador, foi um dos astros do Dream Team dirigido pelo celebrado compatriota Johan Cruyff nos anos 1990. Ao lado de Zubizarreta, Guardiola, Stoichkov, Romário e outros medalhões. Koeman foi consagrado zagueiro artilheiro, o maior do planeta, responsável por 205 dos 759 gols em jogos do Barcelona nos 6 anos em que lá jogou. E herói na cobrança de falta de fora da área, com um golaço que garantiu a conquista da Taça dos Campeões da Europa, atual Champions League, em 1992. Ex-treinador do Ajax, Benfica, PSV, Valência, Southampton, Everton e seleção da Holanda, de onde saiu em 2020 para o Barça, triturado nos vexatórios 8-2 impostos pelo mesmo Bayern dos 3-0 dessa última terça-feira. Ronald Koeman acaba de receber o velho ultimato do Oda Odesse, de uso tão corriqueiro aqui no Brasil. Deram-lhe os 3 próximos jogos para ajustar a deteriorada equipe já desfalcada de seu inspirador Messi e desprovida há algum tempo da aura de Iniesta, Xavi e outros diferenciados. Como se tal reviravolta será possível nesta quadra de ruína financeira que obrigou o holandês a recorrer a jovens promessas da base para compor seu questionado projeto tático e estratégico. Trocando em miúdos, Ronald Koeman acaba de receber aviso prévio, um patético fim de linha após um ano de insucesso, a ser mandado embora com a pecha de responsável pela atual desdita do ex-Dream Team que protagonizou, como festejado zagueiro artilheiro do time dos sonhos 2 décadas atrás. Podemos dizer que o Barcelona, quem diria, cruzeirou, ou cariocamente falando, vascalhou Antônio Júnior. De fato, Antônio Manuel Góes, o elenco do Barcelona, é hoje um elenco desfigurado, como você bem disse. Um time que nem lembra, não lembra nem de longe aquele time vencedor. Mas isso está associado, é claro, à situação do clube num todo, a estrutura do clube após essa situação que o mundo todo viu, a realidade, a real situação do Barcelona após desmandos de seus dirigentes. O Barcelona não é, de fato, hoje protagonista no futebol aqui da Europa, no futebol mundial. Não é mais. Não é mais. E essa situação financeira, essa situação de erros cometidos por dirigentes, de crimes contra a instituição Barcelona, de respeito aos seus adeptos, aos seus torcedores, como eu disse antes com o Moraes, iria refletir, obviamente, no clube mais cedo ou mais tarde. Essa derrota, 3-0, um chocolate do Bayern de Munique, ok, o Bayern é um dos melhores times do mundo, sem dúvida alguma, mas você jogando em casa e perder por 3-0 retrata muito bem a situação por qual hoje passa o Barcelona, e eu, particularmente, não consigo colocar o Barcelona como um provável classificado à próxima fase da Champions League, porque o nome só não ganha jogo. Nome só não ganha jogo, ainda mais com a situação, essa situação por qual passa o para lá de tradicional Barcelona. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB do Esporto. E a CBF comunicando a data dos 2 jogos atrasados do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Essa informação, essa confirmação, melhor dizendo, dos jogos em atraso do Flamengo
gerou uma revolta muito grande no clube carioca, que através do BAP, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, colocou, divulgou no Twitter, nessa última quinta-feira, dia 16 de setembro, o seguinte comunicado: a CBF divulgou datas de jogos agora, 4 jogos em 8 dias, fora as convocações. Isonomia, não é? Então tá, postou BAP no Twitter. O Flamengo, portanto, tendo que jogar praticamente um jogo dia sim, dia não. E muitos também no clube colocando que isso é uma represália da CBF pela postura do Flamengo. Flamengo e a CBF, todos sabem, não tem, faz tempo, um bom relacionamento. O Flamengo bateu de frente em várias situações e agora vai ter que jogar, se não houver nenhum acordo, se nada mudar nos próximos dias, nas próximas semanas, até a data dos jogos, enfim, é jogar 4 jogos no espaço de 10 dias. O nosso Antero Arcanjo está disponibilizando para vocês esses jogos. No dia 31 de outubro, o Flamengo encarando o Atlético Mineiro no Maracanã. Em seguida, viaja para Curitiba para encarar o Atlético Paranaense no dia 2. Na sexta-feira, isso na terça, na sexta-feira, dia 5 de novembro, recebe o Atlético Goianiense. E no domingo, 48 horas apenas depois, dia 7 de novembro, viaja para Chapecó. Viaja para Chapecó antes e no dia 7 de 11, no domingo, 2 dias depois, encarando a Chapecoense. É a situação envolvendo o Flamengo e a CBF. Vamos esperar os próximos capítulos dessa realidade, desse embate, como é que vai ficar essa situação. É bom lembrar que o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, a próxima rodada desse final de semana, esteve ameaçada de não ser realizada, em consequência do Flamengo ter conseguido aquela liminar para jogar com o público no Maracanã pela Copa do Brasil, o que ocorreu na última quarta-feira, o Flamengo jogando para 6.600 torcedores, teve uma carga de 24 mil ingressos, apenas 6.600 compareceram ao estádio, na verdade 6.446 e mais 200 e poucos convidados. Os clubes ameaçaram paralisar o campeonato, a CBF era favorável também aos clubes. Enfim, essa liminar foi derrubada, teremos a rodada, mas segue esse impasse Flamengo e CBF. Nas últimas do PB do Esporto, falando do Vasco e do Cruzeiro, que na noite dessa última quinta-feira, 16 de setembro, jogando pela Série B, não passaram de empates em seus compromissos. O Vasco da Gama, jogando fora de casa no estádio Rei Pelé, em Maceió, empatou com o CRB. O Vasco que marcou primeiro através do Cano, que após 11 rodadas voltou a marcar com a camisa do Vasco da Gama. Marcou na primeira etapa, mas no segundo tempo, já nos acréscimos, aos 47 da etapa final, Bressan, num belo gol, deixou tudo igual. O Vasco da Gama, que com esse empate se mantém distante do G4, ele é o 10º colocado com 33 pontos ganhos, está a 8 pontos do 4º colocado, que é justamente o CRB, o Clube de Regatas Brasil, com 41. O CRB que se mantém já há um bom tempo entre os 4 primeiros, que nesse momento estariam subindo a Série A na próxima temporada, no próximo ano. Já o Cruzeiro, jogando também em seu domínio, ficou no empate em 1-1 com o Operário do Paraná. Claudinho marcou na primeira etapa aos 17 para o Cruzeiro. No primeiro tempo ainda,
o Paulo Sérgio deixou tudo igual. No segundo tempo, uma grande confusão, já nos acréscimos, um gol do Cruzeiro foi anulado. O VAR foi chamado e foi comprovado que houve mão do jogador do Santos, do atacante do Santos, do atacante do Cruzeiro. E o gol, né, do Marcelo Moreno acabou sendo invalidado, porque, de fato, a bola bateu, foi conduzida, né, no braço pelo jogador da equipe do Cruzeiro. Uma revolta por parte do Vanderlei Luxemburgo, que entrou no gramado, os jogadores também cercaram o árbitro. O Vanderlei Luxemburgo acabou sendo expulso da partida, e o jogo terminou logo em seguida, numa confusão ali formada. A polícia teve que intervir também. Enfim, o Cruzeiro perdeu a chance de se aproximar e vai ficando cada vez mais distante do sonho de voltar à Série A. Ele é o 12º colocado com 30 pontos, está a 11 nesse momento do CRB, que é o 4º colocado com 41 pontos. Cruzeiro, portanto, no empate. Vasco da Gama e Cruzeiro não passando do empate nessa rodada, 24ª para as equipes. O Curitiba lidera o campeonato. Curitiba é o líder com 45 pontos ganhos. Segundo vem o Goiás com 42. Terceiro, Botafogo com 41. As 3 equipes que ainda vão jogar por essa rodada. O jogo que complementou no início dessa 24ª rodada foi o Remo com o Avaí. O Remo vencendo por 2-1 ao Avaí. O Remo ele ocupa a 11ª colocação no campeonato, com 33 pontos ganhos, enquanto que o Avaí perdeu a chance de ficar mais perto do G4. Ele é o 6º com 37 pontos ganhos. E aqui na Europa tivemos cenas lamentáveis na partida entre o Leicester com o Napoli, jogo esse realizado no campo do Leicester, partida em 2-2 pela Liga Europa. As torcidas começaram a se provocar, na verdade, durante todo o jogo, e no final acabou havendo uma verdadeira batalha campal, com mais de 100 policiais sendo chamados para intervir, para tentar acabar com aquela violência, e foi preciso vários minutos para que o confronto, para que essa batalha campal chegasse ao seu final. E o Dimitar Berbatov, ex-jogador do Manchester United, falando sobre a situação do Cavani no Manchester United. Ele disse que o atacante uruguaio está insatisfeito com a chegada do Cristiano Ronaldo, o CR7, porque, segundo o Berbatov, o Cavani alegou que está se sentindo desprestigiado no time, no clube. Ele que na última temporada, a sua primeira temporada no Manchester United, marcou 17 gols e se sentiu que está sendo deixado de lado no Manchester United. É bom lembrar que o camisa 7 também perdeu a sua camisa de número 7 para o Cristiano Ronaldo. E o Sporting, preocupado após a goleada sofrida por 5-1 para o Ajax pela Champions League, primeira rodada da fase de grupos da Champions, o Sporting sofrendo uma goleada 5-1 jogando no seu estádio José Alvalade, 5-1 para o Ajax. E o técnico Rubem Amorim, como todos no clube, preocupados e cientes que é preciso contratar mais um defesa central. É bom lembrar que o Coates, que é o capitão, é o xerifão da zaga do Sporting, jogador que foi muito importante também na conquista do campeonato português. O Sporting foi campeão após 18 anos do campeonato português na última temporada. O Coates ficou de fora, uma grande ausência, e com 21 minutos apenas de jogo, o Gonçalo Inácio deixou o time lesionado. 5-1 para o Ajax, um começo de fase de grupos péssimo para o Sporting, e a preocupação é essa, de contratar um defesa central para solucionar, para ajudar, já que 4 defesas centrais, 4 jogadores para
esse setor da equipe, que joga sempre com 3 zagueiros, é muito pouco, segundo o próprio Rubem Amorim confidenciou. O PB do Esporto vai ficando por aqui, só lembrando, hein? Em breve estaremos fazendo reportagens nos jogos aqui em Portugal, acompanhando os jogos principais da Liga Portuguesa e passando tudo aqui com entrevista com jogadores, técnicos, enfim, da Liga Portuguesa de Futebol. O PB do Esporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lá também no PB do Esporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um grande abraço e até a próxima.